Agora, na nossa aula de ciências, nós vamos dar início ao mundo dos invertebrados. Então, coloquem a data 29/9 para a gente começar. Como vocês podem observar, nós temos aqui na nossa apostila um recurso multimídia. Vou explicar somente no final para vocês. Então, quais são os animais invertebrados? Após tomarem um lanche, as crianças animaram-se em continuar o passeio. Elas visitariam agora outros tipos de animais, os invertebrados. O curioso para saber quais bichos veriam em seguida, o Ita fez a seguinte pergunta para o pai do Masaru. Senhor Akira, todos os animais que nós vimos até agora são vertebrados. Quais são os animais invertebrados? Então, o pai, do Masaru, o senhor Akira, falou que os animais invertebrados são todos aqueles que não possuem a coluna vertebral ou crânio. Aí, o que ele fez? Ele pegou o celular e mostrou essas duas imagens para o Ita, o cavalo e a minhoca. Na imagem acima, vocês vão destacar com o auxílio do lápis de cor o crânio e a coluna vertebral do cavalo. O que é a coluna vertebral? É a coluna que a gente pode ver nessa estrutura todinha aqui. E o crânio, a cabeça. E na minhoca? Não vai ter, porque a minhoca, ela é um animal invertebrado. Ela não vai ter o quê? A coluna vertebral. E você já pegou uma minhoca na mão? Como que a minhoca é? A gente sabe que a minhoca, o corpo dela é completamente mole. Então, ela não vai possuir as mesmas estruturas que um cavalo. O senhor Akira ainda explicou que a minhoca é um animal invertebrado. E os animais invertebrados podem ser classificados também em outros grupos, em vários grupos diferentes. Nós vimos que os vertebrados são classificados em 5. E os invertebrados? Eles são classificados em insetos, os aracnídeos, os crustáceos e os moluscos. Então, os animais invertebrados, eles são divididos em 4 grupos diferentes. Os insetos, nós podemos ter como exemplo a abelha e a formiga. Os aracnídeos, as aranhas, o nome já diz, aracnídeos. E os crustáceos, lagosta, siri e moluscos, ostras e lesmas. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho cada grupo desses animais. O primeiro é o grupo dos insetos. Veja as fotos que o Ita tirou com o seu celular, dos pequenos animais que viu durante o passeio no zoológico. Então, ele tirou foto de uma abelha, da borboleta, da joaninha, da formiga, do grilo e do besouro. Dentro de cada foto, nós podemos ver o tamanho de cada inseto. Olha só o tamanho de cada inseto. E são muito pequenos. Olha a joaninha, não passa de 4 milímetros. São os 4 tracinhos da régua. E a abelha, 1,5 centímetros. A borboleta, 5 centímetros. A formiga, 2 centímetros. O grilo, 3 centímetros. E o besouro, 1,5 centímetros. Os insetos são os únicos animais invertebrados capazes de voar. Mas isso não quer dizer que todos voam. Então, no grupo dos invertebrados, somente o grupo dos insetos que vão ter animais que voam, mas nem todos os animais. E agora, será que você é capaz de dar mais 2 exemplos de insetos que não voam? Coloque o nome deles aí. Atualmente, são conhecidas cerca de 900 mil espécies de insetos. Existem no mundo inteiro mais de 900 mil tipos de insetos. E a maioria delas é encontrada no ambiente terrestre. Embora existam insetos muito diferentes, todos os insetos, eles vão ter o corpo dividido em 3 partes: a cabeça,
o tórax e o abdômen. Não vai existir inseto com menos de 3 partes. Eles vão ter sempre essas 3 partes. O que fica na cabeça do inseto? Ficam as antenas, os olhos e a boca. E na parte do tórax? Vão ficar as asas e as patas. Asas quando este inseto possuir, quando ele voar. Se ele não voar, só vão ter as patas. Os insetos possuem 3 pares de patas, ou seja, se cada par de pata eu tenho 2 patas, eles vão ter 6 patas no total. No abdômen do inseto ficam os órgãos responsáveis pela reprodução, pela respiração, digestão e outras coisas. Olha só a estrutura do inseto. Vamos verificar. A cabeça, onde tem as antenas, os olhos, o tórax, que é a parte do meio. Nessa parte do tórax também vão haver o quê? As patinhas, as asas e, por fim, o abdômen, que é a parte final, onde vão ter todos os órgãos do meu inseto. Olha só, você sabia? Você sabia que a população de insetos é a maior do mundo? Eles são encontrados em todos os continentes do mundo, menos embaixo da água. Não existe inseto que mora embaixo da água. Aí o Massaro, ele viu uma coisa diferente. Pai, o que é isso? Isto é um casulo. Mas o que é um casulo? Olha um casulo de borboleta. E você sabe o que é um casulo? Coloque a sua resposta aí. O Akira aproveitou para explicar a Massaro que a maioria dos insetos é ovípara, isto é, nasce dos ovos. Muitos deles ainda passam por um processo de transformação ao longo da vida, chamado metamorfose, como nós vimos nos anfíbios, no caso dos peixes não, dos sapos, eles também sofrem o processo de metamorfose. O casulo é uma das fases da metamorfose de um inseto. A metamorfose é o processo de desenvolvimento do animal até ele atingir a vida adulta. Pai, todos os insetos fazem a metamorfose? O senhor Akira respondeu que não, que nem todos os insetos sofrem, passam pela metamorfose. Em algumas espécies, como as traças, a partir da eclosão do ovo, ou seja, quando o ovo abre, quando o ovo rompe, quando o ovo estoura, surge um organismo jovem, semelhante ao adulto. Então, olha só, os ovinhos das traças, eles vão eclodir, eles vão abrir e vai sair a traça. Ela vai ser exatamente como na fase adulta, ela só vai crescer. Ele também explicou que a metamorfose de um inseto pode ser incompleta, ou seja, o organismo que surge do ovo não é tão semelhante ao do adulto. É o caso do gafanhoto, que nasce sem as asinhas e vai adquirir as asas somente na fase adulta. Olha só, a fêmea, ela deposita os ovos, ó, fêmea depositando os ovos. O que vai acontecer com esses ovos? Eles vão romper e vai nascer quem? Vão nascer olha lá, gafanhotos. Vai nascer um gafanhoto, mas olha esse gafanhoto que nasceu, ele é chamado de ninfa. Ele se parece com a fêmea? Não, ele não se parece, porque ele não tem o quê? Olha só as asinhas do gafanhoto, essa asa comprida é a do gafanhoto. Então, com o tempo, olha só,
Olha aqui na fase, quando ele vai crescendo, as asinhas aqui onde eu estou passando o mouse, ela vai crescendo e quando ele fica na fase adulta, a sua asa já está bem maior. Então, vamos relembrar. Nós estudamos um tipo de animal vertebrado, que também passa pela metamorfose, e eu já falei dele aqui. Que animal é esse? E que grupo que ele pertence? Coloque a sua resposta. Todas as borboletas, por sua vez, antes de terem asas, foram larvas rastejantes, ou seja, elas foram lagartas. Então, olha só, a mesma coisa. A borboleta, ela põe os ovos. Dos ovos, eles vão nascer o quê? Uma lagarta. E a lagarta, depois, ela vai crescer e ela vai entrar dentro de um casulo. Ela vai entrar dentro de uma casinha para se transformar em uma linda borboleta. Então, a lagarta, a borboleta, na realidade, quando ela nasce, ela é feinha, ela é uma lagarta. Mas a gente não imagina que quando ela se tranca dentro dessa casinha chamada casulo, ela se transforma em uma linda borboleta. Algumas espécies de borboletas, após saírem do casulo, têm apenas uma semaninha de vida. Elas vão viver somente uma semana, ou seja, 7 dias. Que pouquinho, não é verdade? Então, esses são os insetos, tudo bem? Agora nós vamos passar para o grupo dos crustáceos. Olha que nome diferente. A turma parou uma segunda vez para comer alguma coisa, mas dessa vez eles iriam almoçar. Lá no restaurante do zoológico, Massaro pediu um delicioso risoto de camarão. Porém, logo veio a pergunta: que tipo de bicho é o camarão? A Kira explicou às crianças que o camarão, a lagosta, o siri e o caranguejo, por exemplo, vivem na água de rios, mares e oceanos. Muitos desses animais têm pinças, as quais lhe permitem capturar o seu alimento, como pequenos invertebrados. Olha só, esses invertebrados também se alimentam de outros animais invertebrados menores que eles. Esses crustáceos e outros animais do oceano são utilizados na alimentação humana, conhecidas como frutos do mar. Então, os frutos do mar, eles são os crustáceos. E a maioria deles, olha só, eles têm as pinças para capturar os alimentos. Então, aqui nós temos a lagosta, que pode medir até 30 centímetros, o camarão de 6 centímetros, o caranguejo, que delícia, o caranguejo também tem as pinças na patinha aqui da frente, podem medir 20 centímetros, e o siri, que é um primo do caranguejo, né? Ele também pode medir até 20 centímetros. E aí, você já comeu algum crustáceo? Olha só, eu já comi todos e todos são uma delícia. Minha boca até enche d'água. Então, lembre-se, crustáceos são os animais do mar, né? Do fundo do mar, que nós comemos, que são conhecidos como frutos do mar, certo? E os moluscos? Bom, Marina estava com muita fome. Foi logo pegando o cardápio. Eu adoro lula empanada, mas a lula é um crustáceo? O que você responderia para Marina? Não, né? A Kira explicou às crianças que a lula não é um crustáceo, mas sim um molusco. Por que que ele é um molusco? Porque a maioria dos moluscos vão apresentar conchas
divididas em duas partes, como as ostras ou os mexilhões. Olha lá, a ostra, que ela pode dividir em duas partes, e os mexilhões. Também tem conchas em uma única peça, como o caramujo. Ó, o caramujo é um tipo de molusco. Alguns não vão ter conchas, como as lesmas e o polvo. Há os moluscos aquáticos, como as lulas, e os terrestres, como os caracóis. Então, nós temos aqui, olha, várias espécies de moluscos: ostras, caramujo, lula, lesma, polvo e caracol. Se a gente reparar nesses animais do fundo do mar ou até mesmo terrestre, quando a gente fala moluscos, moluscos, lembra que palavra? Mole. Então, os moluscos, eles vão ter o corpo mole, certo? A lula é mole, a lesma é mole, o polvo, o caracol, olha só que bichinho nojento. Eles são moles. E alguns dos moluscos eu também posso comer. Então, depois de saborear o delicioso almoço com anéis de lula, Emília ficou pensando em outros alimentos que são frutos do mar e ela também adora. Olha só, mexilhões à vinagrete, camarões fritos. Olha a linguinha dela, que ela ficou com água na boca. Qual desses dois pratos é feito com crustáceo e qual é elaborado com molusco? Então, você vai escrever aqui, mexilhões à vinagrete, é crustáceo ou é molusco? E camarões fritos, é um crustáceo ou é um molusco? Logo em seguida, nós vamos ver o grupo dos aracnídeos. Na saída do restaurante, a Kira chamou a atenção das crianças para um animalzinho que estava em uma teia. Era a aranha. Olhem, crianças, que belo exemplo de aracnídeo. A Kira explicou que as aranhas pertencem ao grupo dos aracnídeos. Aracnídeos, aranhas. Elas possuem 4 pares de patas, ou seja, 8 patas. Olha só, se a gente aumentar aqui, vou aumentar a tela para a gente ver. Até sair da nossa página. Deixa eu voltar. Se a gente reparar aqui, ó, eu tenho 4 patinhas de um lado e 4 do outro. As duas da frente formam um par. Depois vem o segundo par, o terceiro e, por fim, o quarto par. Certo? Então, elas possuem 8 patas. Elas vivem em matas, pântanos, desertos e em grandes cidades também. Algumas podem ser encontradas em buracos no solo e outras nas teias que elas constroem. E aí, você já viu uma teia de aranha? Você já reparou como o trabalho dela é bonito? Além das aranhas, fazem parte desse grupo também de aracnídeos os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Olha só, vamos ver. Aranha caranguejeira. Olha que medo. Ela também tem 4 pares de patas, ou seja, 8 patas. Aranha de teia. Nós temos aqui o carrapato, que é aquele bichinho que pode pegar nos cachorros, nos animais. O ácaro a gente não consegue enxergar a olho nu, por isso que ele está aqui microscópico, só através do microscópio. E por fim, nós temos o escorpião, que também é um animal muito, muito perigoso. Os ácaros são responsáveis por diversas doenças respiratórias, como a rinite, a asma alérgica e etc. Por isso que quem tem asma, rinite, a mamãe não pode deixar tapete,
nem cortina, tem que sempre lavar as cobertas, a criança não usa cobertor, porque esses bichinhos estão lá, a gente não vê, e ele é responsável por essas doenças. Apesar do tamanho pequeno desses animais, alguns produzem veneno que podem paralisar e até matar, como é o caso dos escorpiões e das aranhas. Nem todas as aranhas possuem veneno, mas algumas espécies têm um veneno que são muito perigosas. Então, agora nós vamos fazer esses exercícios. Quais outras características desses animais você consegue perceber observando a imagem? Então, vocês vão observar esses animais aqui que nós vimos dos aracnídeos e vão assinalar. Eles têm asas? Eles têm antenas? Abdômen? Tem o corpo dividido em duas partes? O que você acha? Assinala aí. A Kira contou aos meninos que as aranhas produzem suas teias para se locomoverem em lugares altos e para formarem também armadilhas para suas presas, para ela conseguir o seu alimento. Ao atingirem a rede de teias, os animaizinhos ficam grudados e então são devorados pelas aranhas. As crianças queriam saber mais sobre a teia da aranha. Então, a Kira contou-lhes a seguinte curiosidade. E no mundo da tecnologia, uso da teia da aranha. Olha só que você não sabia, você vai descobrir. A teia da aranha é mais resistente que o aço utilizado para movimentar elevadores. Sabe o cabo de aço que ergue, que fica lá subindo e descendo o elevador? Pois bem, a teia de aranha é mais forte que esse aço. O material de que são feitas apresenta resistência a altas temperaturas e a pressão e a também elasticidade elevada. Olha só uma teia de aranha. São muito pegajosas e por isso uma armadilha perfeita e por isso é uma armadilha perfeita para prender as presas. Mas se a gente reparar bem, olha que trabalho bonito que as aranhas fazem quando elas tecem as suas teias. São verdadeiras artesãs. Os fios de seda são produzidos por 7 diferentes tipos de glândulas que ficam na parte inferior do abdômen do animal. Mas não existe uma aranha em que todas elas estejam presentes. A maioria das aranhas utiliza sua teia para capturar presas e para movimentar-se verticalmente. Os fios de teia já foram utilizados como curativos lá na Grécia Antiga, há muitos e muitos anos atrás. E inspiraram inúmeras tecnologias modernas, graças às suas propriedades. Então, através da teia, olha só o que o homem conseguiu fazer. Coletes à prova de balas, peles artificiais, airbags, ligamento de tecidos humanos. Viram só? Graças a essa teia que a aranha faz. E o que seria quando nós falamos das glândulas? Aqui, ó. Os fios de seda são produzidos por 7 diferentes tipos de glândulas. A glândula é o órgão cuja finalidade é expelir substâncias. E o airbag aqui? O airbag é aquela bolsa de ar colocada nos veículos, que é ativada quando o carro bate, né? Quando o carro capota, para impedir que as pessoas e o motorista se machuquem gravemente. Então, vocês não vão discutir com o colega, mas vocês podem discutir com o papai e com a mamãe. A importância de cada um dos itens acima.
inspirados nas teias das aranhas. Escreva sua conclusão. Por que é importante o colete à prova de bala, as peles artificiais, os airbags, os ligamentos de tecidos humanos? Conversem e coloque a sua resposta. Depois de um dia de passeio, era hora de voltar para casa. Massaro e os amigos não viam a hora de chegar à escola no dia seguinte, para contarem ao resto da turma o que aprenderam sobre este grupo de animais. Pois bem, vocês viram que tem pouquinhas coisas para a gente responder, mas o conteúdo é muito grande. Agora eu vou explicar para vocês o que nós temos no aplicativo do Piaget Mais Digital. Vocês vão entrar no aplicativo, vão lá em objetos educacionais, jogos educativos, vai aparecer... Espera aí que eu vou fazer meu login de novo, que eu fiquei falando com vocês. E ele saiu. Então, vou entrar novamente. Entrei, os jogos educativos. Olha só, presta atenção, esse jogo é muito legal. Vocês vão lá buscar, terceiro ano, disciplina Ciências Naturais, buscar. Aí ele vai lá embaixo, Mundo dos Invertebrados, olha só. Clica lá no Mundo dos Invertebrados e vocês vão entrar no joguinho. Opa, não entrou. Carregando. Aí vocês vão jogar. Leia as instruções, mas eu vou explicar um pouquinho aqui para você. Nesse joguinho de ciências, nós vamos utilizar os animais invertebrados e também os polígonos que nós vimos em matemática. Então, presta atenção. Você vai clicar em instruções, vai ler todas as instruções e depois você vai jogar. Qual é o objetivo do jogo? Capturar os insetos, certo? Então, prestem atenção. Só que você precisa capturar os insetos com um quadrilátero. Então, você tem que fazer aqui, ó, porque é a aranha que quer pegar esse inseto. Olha lá, fiz um quadrilátero, a aranha pegou o inseto. Apareceram mais outros insetos. E eu quero um triângulo. Eu vou clicar em um animal que não é um inseto, para vocês verem o que vai acontecer se eu fizer errado. Calma aí. Peguei outro inseto, já ganhei 2 de 9. Ele quer outro quadrilátero. Ó. Um dos animais não é um inseto. Viram só? Um dos animais não é um inseto. E aí você vai ter que fazer novamente. Certo? Então, fica a dica para vocês jogarem esse joguinho muito legal e vamos ver se vocês conseguem. E nós nos vemos amanhã. Beijinhos e bom descanso.